chegou a hora de você ver a importância da ação. Fique ligado, porque durante o vídeo você vai ver perguntas que vão te ajudar a partir para a ação. O Comece com Livros faz a leitura do capítulo 9 do livro A Hora Extraordinária junto com você. Clique em gostei, se inscreve e compartilha o vídeo. Capítulo 9. Coloque em prática. Chega de lenga-lenga. Falamos, e agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Todas as etapas anteriores são extremamente importantes, mas de nada adiantarão se você não agir, não colocar o seu plano em prática. Pude viver isso na pele quando me propus a fazer o caminho de Santiago de Compostela. Esse foi um dos sonhos mais rápidos da minha vida. Quase não teve planejamento e quando me vi já estava em Santiago. O lado bom disso, consegui realizar esse sonho. No entanto, depois, quando voltei e compartilhei minha experiência, pude perceber que esse é um sonho comum a diversas pessoas. Elas passam anos e anos da vida delas estudando, analisando, pensando e repensando o que farão e acabam não fazendo nada. Isso me pôs a pensar, afinal, o que leva as pessoas a não realizar seus sonhos? Minhas pesquisas acabaram resultando neste livro, ou melhor, no meu método. Pude compreender, com o passar do tempo e com as trocas de experiências, que, em boa parte, dos motivos que impedem as pessoas de realizar os seus sonhos está ligada às ações, ou à falta delas. As pessoas sonham, todos nós sonhamos. Temos necessidade de sonhar. Afinal, é como se os sonhos fossem nossa válvula de escape da realidade, quando esta não nos está fazendo bem. Ora, se todos nós sonhamos, por que, então, só alguns realizam os seus sonhos? O que diferencia os realizadores dos não realizadores? E a resposta, mais uma vez, veio da ação. Contudo, dessa vez, um pouco diferente, porque descobri que as pessoas que não realizam sonhos também executam ações, mas não necessariamente eficazes. Essas são as ações não calculadas, sem planejamento, e que, exatamente por isso, acabam sendo influenciadas pelos ladrões de sonhos. Por não saberem muito bem o que estão fazendo, aqueles que não realizam seus sonhos acabam dando ouvido aos que os outros dizem ser melhor, ser mais adequado, e aí não há sonho que se realize. Quando falamos em capítulos anteriores sobre a plasticidade neural, precisamos ter em mente que criar novos caminhos não significa permanecer neles. Por exemplo, você já se deu conta de que quando você gosta de fazer um caminho ou faz frequentemente, como o caminho até o trabalho, a casa dos pais, a padaria favorita, etc., seu inconsciente realiza esse trajeto quase instantaneamente? Você não precisa pensar nas ruas em que deve entrar, seu corpo simplesmente o leva até lá. Isso ajuda em muitos momentos, mas também faz com que percamos a oportunidade de reparar na paisagem daquele trajeto, de descobrir o que tem em seu entorno. Muitas vezes, por manter a rota, deixamos de aprender caminhos até mais rápidos para chegar ao mesmo destino. Para que qualquer coisa se torne um hábito, temos de prestar atenção. Precisamos forçar, mesmo que doa. Já interrompeu a academia por um tempo, por exemplo? Não é horrível quando você volta? O mesmo acontece quando ficamos tanto tempo no automático, nas desculpas. É como se tivéssemos desaprendido a realizar. É preciso reprogramar nossa consciência, pois só assim faremos com que nosso inconsciente saia do piloto automático e poderemos incorporar novas realizações à nossa rotina. Quando nos impomos uma disciplina, é preciso persistência para manter o foco. E aqui eu quero propor o seguinte desafio: realize seu primeiro sonho em até 30 dias. Estamos chegando à reta final da leitura e agora é a hora de se mexer. Por isso, baseando-me em todos os exercícios e nas reflexões que fizemos ao longo do livro, organizei um plano de ação completo para que, nas próximas 4 semanas, você use a sua hora extraordinária para realizar algo que o fará mais feliz, assumindo o protagonismo dos seus sonhos e tornando-se um realizador extraordinário. Você pode consultá-lo a partir da página 160. Aprenda a agir. As ações que direcionam os realizadores são calculadas, direcionadas, têm um propósito. Por isso, as etapas anteriores são tão importantes, para que você se torne um realizador de sonhos. No caso do Caminho de Santiago, por exemplo, tudo começou, na verdade,
quando fiz minha cirurgia de hérnia no umbigo. O médico que me atendeu tinha um astral maravilhoso e me disse que havia acabado de chegar de Santiago. Na mesma hora, senti vontade de percorrer esse caminho e comecei a idealizá-lo. Como já sabemos, quando idealizamos algo, o universo começa a conspirar a favor e tudo vai apontando para isso. Depois de um tempo, por acaso, cheguei à Associação dos Caminhoneiros de Santiago. Informei-me e saí de lá decidida. E acredite, no mesmo dia consegui uma passagem barata com milhas do cartão para dali a um mês. Era março e o pessoal da associação havia me dito que essa não era a melhor época para encarar os 120 quilômetros necessários para cumprir uma das etapas. Sem entender o que diziam, para mim realmente não fazia sentido dizerem que o caminho estava fechado. Encarei o desafio e, sem muito planejamento, embarquei nessa aventura. Só quando já estava lá é que fui entender o que era estar fechado. Eu tinha de percorrer alguns quilômetros a mais, porque não havia lugar para dormir nos pontos costumeiros, pois estavam fechados. Conclusão, acabei andando mais. Fiquei bastante tempo sozinho na caminhada. Tive muito medo, o silêncio me atormentava, e qualquer ruído me assustava. Para me fazer companhia, usei um gravador para relatar as minhas experiências. Passei por muitos perrengues, tive de aprender a fazer xixi no mato. Quase caí muitas vezes, o que me fazia pensar nos piores cenários. Cair e ninguém me encontrar, por exemplo. Então, abstraía esses pensamentos e buscava a motivação para cumprir o meu objetivo, terminar o caminho quanto antes e chegar à missa no final. Eu colocava isso na minha cabeça e suportava todas as dificuldades. Sei que me arrisquei ao viajar para Santiago sem planejamento. Passei por diversos perrengues por causa disso, mas se tratava de um sonho de superação e até mesmo de autoconhecimento. Eu pensava somente nisso, e conseguir cumpri-lo me fez repensar todas as minhas atitudes relacionadas aos meus sonhos, aos meus planos. Talvez eu tivesse de passar por essa experiência para entender que os sonhos devem ser planejados, mas não tão planejados a ponto de não serem realizados, como acontece com muitos que não vão a Santiago. Eu não tinha muito tempo nem muitos recursos para realizar esse feito, então vi qual seria o menor caminho para que eu pudesse concluir aquela experiência. Tinha muita dificuldade nas subidas. Lembro-me especialmente de uma região chamada Sebreiro, que foi extremamente desafiadora. Mas quer saber qual foi o meu maior descuido? Na descida. Quando achei que estava fácil, quando rolei ribanceira abaixo. Isso vale para a nossa vida. Quando as coisas estão mais fáceis, muitas vezes nos descuidamos, e o que poderia ser simples acaba sendo o mais complicado. Outra passagem que me trouxe um grande ensinamento foi quando quase caí num lago no meio do percurso. Tive de subir numa mureta para atravessar um trecho que estava intransitável e me esqueci do peso da minha mochila, que bateu nas minhas costas e quase me levou para baixo, na água, um lugar em que dificilmente alguém me encontraria tão depressa. Na vida também é assim. Carregamos alguns pesos por tanto tempo que nos acostumamos a eles. E, quando os ignoramos, corremos o risco de ser derrubados por eles. Se a vida não sai conforme o planejado, é nas ações e nas reavaliações que conseguimos encontrar o horizonte para seguir atuando e alcançando nossas metas. Essa viagem me proporcionou o melhor encontro que poderia ter, o encontro comigo mesmo. Recomendo. Agora, pense em tudo o que viu até aqui e comece a se organizar para agir. Calcule os seus atos e seja sincero consigo mesmo, para que seus princípios e seus limites sejam respeitados. Agir é importante, mas agir sem pensar pode ser um erro fatal. Para que isso não aconteça, suas ações devem ser alinhadas ao seu planejamento e, sempre que possível, devem ser revistas, repensadas, recalculadas. Se a vida não sai conforme o planejado, é nas ações e nas reavaliações que conseguimos encontrar o horizonte para seguir atuando e alcançando nossas metas. Tenha em mente a imagem dos maratonistas. Nenhum deles nasceu maratonista, mas todos se tornaram capazes de correr 42,195 quilômetros de uma só vez. O que os fez maratonistas foram as ações alinhadas ao planejamento e a determinação de chegar à linha de chegada. Você também pode agir como um maratonista. Basta que realize todas as etapas anteriores e as ações certas para que seus sonhos sejam concretizados.
Você pode, você consegue. Aprendendo a dizer não. Uma das coisas mais importantes no caminho da realização é saber quando você pode ou não sair do planejado. O que acontece é que, ao definir um plano, é possível se deparar com uma série de imprevistos, de novas demandas que outras pessoas querem lhe trazer. Então, para ajudá-lo a tomar a melhor atitude, sempre que estiver diante de uma escolha, uma nova oportunidade ou qualquer coisa com potencial de mudar seus planos, faça-se algumas perguntas. Qual opção me aproxima de quem eu quero ser e o que eu quero alcançar, e qual opção me afasta? Essa pergunta é ótima para ter clareza sobre o que deve ser sua prioridade e o que pode ser deixado para trás, sem peso na consciência ou culpa. Às vezes, temos uma total escassez de possibilidades e ficamos frustrados por não encontrar um caminho, mas é maravilhoso quando começamos a agir, porque a energia se movimenta e tudo começa a mudar. Em contrapartida, quero deixar um lembrete. Talvez você já tenha visto uma locomotiva, nem que seja em desenho animado. Ela começa lentamente e vai pegando força. Então, quando engrena, a força é tão intensa que é preciso cuidado. Realizar é a mesma coisa. Quando começa a engrenar, tantas oportunidades aparecem que, muitas vezes, pode ser uma grande armadilha. Por isso, eu o convido a pensar o seguinte: eu realmente preciso tomar essa decisão agora? Saber dizer não é uma arte. Aliás, é um treino. Sempre que estiver diante de muitas possibilidades, pense na pergunta e se dê um tempo para responder, para analisar o quanto isso pode impactar sua vida e seus objetivos. Eu adoro a frase: nem tudo o que reluz é ouro. Podemos ser mais eficazes analisando com carinho cada possibilidade e todas as conexões que podem ser feitas. Se não for para você, agradeça e siga em frente. O mesmo ocorre com as pessoas. Às vezes queremos que este ou aquele nos acompanhe ou faça parte dos nossos projetos, mas é preciso entender que nem sempre conseguimos visualizar o caráter das pessoas logo de cara. E o que muitas vezes pode parecer uma perda, na verdade é um livramento. Sou a única pessoa que pode realizar essa tarefa ou posso pedir ajuda? Como virginiana, sempre fui de querer carregar o mundo nas costas e achar bonito. Mas quem disse que precisamos carregar o mundo sozinhos? Seja em casa, seja no trabalho, você sempre pode compartilhar as responsabilidades. Desde as atividades mais rotineiras, como ir ao supermercado e fazer comida, até a lista de atividades do trabalho. Você pode contar com seus parceiros e recursos para que a ação seja mais colaborativa. Não fique pesado demais apenas para você. E, mais do que isso, para mostrar o valor do seu tempo. Aprendi que os grandes líderes sabem valorizar seu tempo e otimizar suas tarefas. São mais objetivos, não perdem tempo com besteiras e, por isso, realizam muito mais. Com base nisso, faço outra pergunta para você, leitor. Caso não possa fugir dessa tarefa, quais negociações consigo fazer para que ela não impacte negativamente ou, ao menos, diminua o impacto dela nos meus planos? Com quem posso contar? A quem posso delegar? Quanto vale o meu tempo em relação a essas tarefas menos importantes? Uma das características que me ajuda muito a resolver problemas ou a inovar é responder a perguntas como essa. Pegue um papel ou um caderno e escreva pelo menos 20 perguntas para as quais você gostaria de ter a resposta. Leia cada uma delas, se possível em voz alta e acompanhando as perguntas com o dedo indicador para senti-las e em seguida feche seu caderno ou guarde sua folha dentro deste livro. Retome-a no dia seguinte e comece a responder a essas perguntas, sem questionar se suas respostas são possíveis ou não de serem executadas. Você se surpreenderá com a capacidade do seu inconsciente de se manifestar. Eu utilizo essa técnica para processos criativos e o resultado é sensacional. Vamos falar mais sobre isso adiante. Mas quem disse que precisamos carregar o mundo sozinhos? Comente a palavra Santiago, pois assim eu vou saber que você chegou ao final do vídeo e é diferente dos demais. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e clicar em gostei.